Saiu uma reportagem aí e eu não posso deixar de comentar porque é um absurdo o que aconteceu com nós motoristas diante de uma situação, diante de uma pesquisa que foi feita aí aonde lá para o passageiro ficou 45, quase 45% mais caro andar de Uber nos últimos 3 anos. Agora você imagina se para nós motoristas a gente recebesse também, a gente tivesse um valor de 45% a mais nas corridas durante esse período. Coisa que não está acontecendo. Vou mostrar uma viagem aí, o comparativo. Essas viagens são de dezembro de 2022, eu tenho aqui no meu arquivo. Uma viagem de 8 km, a Uber pagava R$ 2,28 por quilômetro. Hoje, 3 anos depois, quase 3 anos, R$ 1,27. Olha só. Então, além de não aumentar, ainda diminuiu. E depois vocês vão saber o porquê que isso está acontecendo, hein? Fica até o final do vídeo aí. Ah, e não esquece do like. Vamos lá. Uma de 7 km aí, R$ 2,29 ela estava pagando. Hoje, R$ 1,03. Quer mais uma? Mais uma então. 20 km, R$ 1,30. O que já era pouco, né? Fazer uma viagem a 1,30, pelo amor de Deus, né? Tem que ser sempre acima de 2,50, uma viagem longa. Vou falar sobre viagem longa aqui com vocês, hein? 2,50, 3 e olha lá. Cuidado com viagem longa, não faça. Então tá aí, 20 km, ela pagou 1,30. Eu peguei aqui algumas aleatórias, tá, gente? Eu sei que deve ter, né? Deve ter, não, tem muita variação. Eu peguei algumas viagens que eu escolhi aqui. E olha aí, 20 km era 1,30, hoje pagando 1,13. Nem pensar, né? São todas viagens que aqui você paga para trabalhar. Então, não tem condição. Então, depois de quase 3 anos, a gente está ganhando menos. Uma viagem de preço mínimo, ela estava pagando R$ 5,81 em 2023. Essa daí, ó. Hoje, tá aí, ó. 5,76, 5,62. Viagem aqui em São Paulo. Em São Paulo, hein? Olha só. Então, por aí vocês vê o que é que está acontecendo. E olha só que um dos motivos pelo qual a gente não recebe de forma justa. A gente está ganhando muito pouco por esse trabalho que a gente faz. Olha só essa pesquisa aqui da Mobitech, que é a que representa a Uber, a 99. Eles fizeram uma pesquisa de 2022 até 2024 e eles chegaram à conclusão que existe 35% a mais de motoristas nas plataformas. Era 1.300.000, hoje 1.700.000 motoristas. 400 mil motoristas a mais em 2 anos. Quase meio milhão. Aí eu confesso para vocês que eu não sei onde que eles estão. Porque eu tenho um canal aqui com quase 200 mil, vamos dizer, mas em 8 anos. Aonde que esses 400 mil entrou na plataforma e não assistiu os nossos vídeos aqui? Pelo menos para adquirir conhecimento e entender como funciona. Quem são esses motoristas que entraram e começaram a trabalhar, fazer viagens aí do jeito que a Uber e a 99 querem? Meu Deus do céu, entendo eu que boa parte dos 400 mil são motoristas desavisados. Que não entende o processo. É uma pena. Judiação. Judiação. Porque acham que basta alugar um carro, basta financiar um carro, basta tirar o carro da garagem, colocar IAR na habilitação e pronto! Vamos fazer viagem e ganhar dinheiro sem conhecimento algum. Com preços lá embaixo, por isso que a Uber 99, eles abusam, essa é a palavra correta, abusam mesmo. Eles dizem que tudo que envolve aí esse trabalho, boa parte do que está acontecendo é por causa da procura dos usuários. Mas, lógico, se tem mais 400 mil motoristas, não é bem só a procura dos usuários, né? O aumento do dinâmico, o aumento da procura faz com que aumente o dinâmico. E aqui em São Paulo, por exemplo, eles estão falando que teve um aumento de 16%. Em Porto Alegre, 17%. No Rio de Janeiro, 9%. Foram as maiores variações aí de preços que aconteceu com os dinâmicos.
A Mobitech está falando aqui, ó, anotei aqui algumas coisas, olha aqui minha anotação, até anotei aqui, ela está dizendo que os preços são verificados, e eles são colocados ali para a gente e para o passageiro, de acordo com a distância e tempo, de acordo com a categoria do veículo, se é Comfort, se é X, se é Black, né, o tipo de carro ali, sobre a demanda. E agora vem aqui a parte principal, que é o que você tem que entender. A estratégia das empresas. Qual é a estratégia delas? Vocês lembram? Vocês lembram? Que para manter o equilíbrio e a competitividade no mercado que atuam, eles precisam fazer um negócio que se chama ali a balança. O que é a balança? Eles colocam o preço máximo que o passageiro suporta e o preço mínimo que o motorista aguenta. Vocês lembram do gráfico que eu fiz na lousinha? É aquilo ali. É aquilo ali. A Uber está no meio entre passageiro e motorista. Quanto mais ela conseguir se esticar, mais gorda ela fica. Mais gordura ela tem. Mais ela ganha. Maior é o lucro. Apertando o passageiro para que ele pague mais, apertando o motorista para que ele ganhe menos. Essa é a estratégia, inclusive é o que foi apontado aqui pela Mobitech, que representa a Uber 99. E é esse ponto que eu quero dizer para você. Quanto você aguenta fazer viagem? Eu aguento R$1 o quilômetro. Sério que você aguenta R$1? Você deveria não suportar menos do que R$2, meu amigo. Porque senão você paga para trabalhar. Esse é o ponto-chave da história. Você entender como funciona. E olha aqui, ó. Você deve entender, que eu anotei aqui, ó. Quais são os seus custos. Para que você entenda quais serão os seus lucros. Lembrando que todos os custos, eles subiram. Apontamento feito aqui na reportagem, ó. Custos de aluguel, de combustível, de manutenção, de seguro. Tudo isso durante esse período subiu pra caramba. E por que as viagens baixaram? O economista André Brás, da Fundação Getúlio Vargas, ele está dizendo que esse serviço de Uber 99, ele é um serviço que se sustenta pela procura. Se a procura é pequena, os preços não se sustentam altos. Vocês entenderam? Então, se tem pouca procura e 1.700.000 motoristas, o que vai acontecer? O preço vai baixar lá para o passageiro. Porque está assim, ó, de motoristas, todos sedentos para pegar o radar. Tocando rápido. O leilão invertido. O primeiro que pegar o mais barato leva. Inclusive, o pessoal está reclamando em 99, não está mandando mais exclusivo. A Uber ainda manda. Mas a maioria também está sendo pelo radar. Ou seja, o radar o que é? Disparo da viagem para todos os motoristas. Pelo menos os que estão mais próximos, até longe. E aí, o primeiro, o mais esperto... Esperto não, né? O mais esperto não pega, né? Mas o mais rápido, ele pega a viagem e faz. A 1,5, a 1,10, a 1,20, a 1,30. Não, para mim é 1,30. O pessoal tava falando aí. Vocês sabem que Brasília é um dos lugares que os preços para os motoristas são os piores. Tem uma pesquisa falando, não é eu falando não. Sabe o que o pessoal tá comentando lá de Brasília? Não sei se você é de lá e se você concorda comigo. Sabe o que o pessoal tá comentando? Que lá é tudo reta, não tem morros, então você gasta menos. Então você consegue sim fazer um valor melhor lá, porque você gasta menos. É isso mesmo? E fazendo viagem a R$1, 1,20, 1,30 ao quilômetro? É isso mesmo aí em Brasília? Porque os preços aí tão ridículos, o pessoal tava falando. E quem dirá aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo tem morro, aqui tem trânsito, aqui tem tudo. E a viagem custando, quanto que eu mostrei pra vocês aí? 5,62? 5,62.
Agora, o que nós precisamos é entender como funcionam essas coisas. É conhecimento que a gente precisa, é estar comigo aqui, é estar com canais que mostram a verdade e a realidade, é assistir YouTube e falar, ó, peraí, deixa eu ver, qual é o custo do meu carro? Ah, o custo do meu carro é 1,10. Poxa, então eu tenho que fazer viagens pelo menos a 1,80, 1,70 para ganhar, sei lá, 50 centavos por quilômetro mínimo. Olha só, gente, eu tô sendo bonzinho aqui, tá? Tô sendo bonzinho, porque menos de R$ 1 por quilômetro de lucro é difícil. É difícil porque você vai ter que gastar e queimar aí o seu tempo, sua vida ali, sua saúde, que aliás, outra coisa. Vocês sabiam que tem gente perdendo a vida porque não se cuida? E vocês sabiam de uma coisa? Que eu fiz um vídeo ontem com um especialista, um médico, falando sobre a nossa saúde e eu tenho 2.000 visualizações? Mas espera aí, nós temos 1.700.000 motoristas. Pelo menos na Uber e na 99. Mas 2.000 pessoas viram e todas as que viram elogiaram, ou seja, o assunto é bom. Por que que não assistem? Porque não se interessam, porque não querem buscar conhecimento. 2 coisas eram importantes, hoje são 3, que eu estou sempre falando no canal. Segurança em primeiro lugar. São assuntos importantes, mas o pessoal também não liga. Falando de segurança, esses dias aí, acho que ontem, foi pego lá um colega nosso no porta-mala de um carro, por 2 adolescentes, que já haviam sido presos por causa dessas coisas. Tá lá, um colega nosso no porta-mala. O que foi que aconteceu? Nós precisamos estar mais atentos, gente. Segurança. Nossos ganhos são importantes, então temos que ter conhecimento do nosso custo para saber os nossos ganhos e falar sobre a nossa saúde. 3 coisas importantes que tem aqui no canal em mais de 3.000 vídeos. Por que que não chega nesses 1.700.000 motoristas? Agora, meu amigo, isso aqui é um vídeo de reflexão. Se a Uber teve lucro, se o passageiro pagou mais caro, por que que você ganhou menos? Porque nós somos numerosos e não estamos preocupados nem com nós mesmos. É isso que está acontecendo. Vou terminando aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu tenho muita coisa para conversar com vocês. Complicado, gente. Viagens de antigamente, quase 3 anos atrás, pagavam melhor do que hoje. Pense e reflita e comece a fazer conta aí dos seus custos para você saber qual é a viagem que você vai fazer e qual é o ganho que você vai ter. Reflita. Tamo junto, um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Ajuda a compartilhar aí para chegar em mais gente. Faz isso, que é importante. Tem que chegar em 1.700.000, né? Não é possível. Um abraço, pessoal, tamo junto.